Meus irmãos, a graça e a paz, Deus abençoe. Estamos aqui para mais uma oração da meia-noite e é o clamor da pesca maravilhosa. E diga-se de passagem que a hora da pesca ela está chegando. Agora, nessa segunda-feira, às 19h30, nós teremos aqui na nossa igreja a grande reunião da pesca maravilhosa. Teremos vários pastores, homens de Deus aqui, levantando a voz em favor da igreja, em favor daqueles que jejuaram, que oraram comigo à meia-noite. O que eu sei é que no mundo espiritual, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Olha, Deus vai fazer maravilhas. Se eu posso te dar um conselho, eu te digo, não falte nessa segunda-feira. E eu digo mais, saia da onde for preciso para você estar aqui comigo. Porque existem datas e datas, dias e dias. Esse dia será muito, mas muito especial. Porque será determinado, ligado mesmo na terra, para que seja ligado no céu, que ainda esse ano você e eu teremos uma pesca maravilhosa. Ainda esse ano, tem muita gente precisando de uma revolução na vida dela. Que Deus venha bater o martelo, dando a causa ganha. Que Deus venha abrir portas, que Deus venha curar, libertar. Veja bem, nós estamos concluindo nessa segunda-feira exatamente 10 dias de jejum total e completo. Jejum de comida, jejum de bebida, jejum total e completo, 10 dias. Para que Deus venha se manifestar, nos respondendo, atendendo ao nosso clamor. Eu falava um pouquinho agora na reunião da noite acerca da lepra. Existe a lepra física e a lepra espiritual. Mas o que é que a lepra causa? A lepra causa a perda de sensibilidade. Uma pessoa leprosa, eu recordava o que aconteceu com Jó, porque a Bíblia diz que Jó, ele pegava cinza e jogava aquelas cinzas sobre a lepra que estava no corpo dele. Ele tomava caco de telha para raspar a lepra. Você imagina uma ferida e alguém colocar ali um caco de telha e raspar. Ninguém suportaria se fosse uma ferida de algum outro problema. Mas como era uma ferida de lepra, não havia sensibilidade. Eu contei até um caso de um pastor que ele foi fazer uma viagem para pregar a palavra e tinha um irmão que dirigia para ele ali. No meio da viagem o carro superaqueceu, então eles pararam na estrada, abriram ali o capô do carro e estão olhando para ver o que poderia ter acontecido, e o pastor sentiu aquele cheiro de queimada. Quando o pastor olhou, ele viu que o irmão, ele estava com a mão em cima de uma peça que tem ali, que eu não sei o nome correto. Tem uma peça ali que parece uma panela de pressão. E o irmão estava com a mão em cima daquilo. E aquela peça, ela fica hiper quente, ela fica muito quente mesmo. Então a mão dele estava fritando igual um bife, subindo aquele cheiro, e o irmão estava distraído e não viu. E o pastor falou assim: irmão, você não está vendo nada diferente, não está sentindo nada diferente, não? Ele falou: pastor, o quê? Ele falou: irmão, a sua mão está fritando aí no motor aí do carro. E quando ele olhou, ele se espantou que a bolha já cresceu na hora. E ele falou: pastor, eu não estava sentindo nada. E o pastor, com muita sabedoria, falou para ele, irmão, procura o médico, porque com certeza você está leproso. Com certeza você está leproso. Porque a lepra causa insensibilidade, a perda de sensibilidade. Então, tomei um susto aqui. Então, a lepra tem a física e tem a espiritual. E eu estava dizendo que, obviamente, tanto uma quanto a outra, ela deve ser combatida. Nós não podemos aceitar. Então, quando nós fazemos essa grande consagração, esse jejum,
essa busca, esse quebrantamento, é justamente para que a sensibilidade volte. O jejum não vai mudar a Deus, mas o jejum muda a gente, nos torna sensíveis. E amanhã, com a sensibilidade do Espírito Santo, você vai receber uma direção. E com essa direção, você vai obter então a sua pesca maravilhosa. Então pode ter certeza que será tremendo, tá bom? Eu quero lhe convidar para todos os dias à meia-noite, você clamar comigo. A partir de segunda-feira, eu encerro o clamor da pesca maravilhosa e eu dou início ao clamor do socorro espiritual. Então, acabando a pesca maravilhosa, todo dia à meia-noite, eu dou início ao clamor do socorro espiritual. Todos que precisam de um socorro, de uma ajuda, socorro espiritual, Deus vai de fato manifestar o seu poder. Participe conosco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, participa, porque Deus vai te honrar no nome de Cristo. Eu quero, como de praxe, ler uma palavra que vai falar ao seu coração. No livro de Romanos, capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, o texto bíblico traz uma pergunta. A graça de Deus é o favor imerecido. Então, eu não merecia, mas Ele me faz um favor diariamente de me perdoar, de me abençoar. Isso é a graça de Deus. Jesus ter morrido na cruz do Calvário em meu favor, eu não merecia. Mas essa é a graça de Deus, é o favor imerecido, favor que nós não merecemos. Aí a Bíblia pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, quanto mais eu pecar, quanto mais pecador eu for, olha, maior é a misericórdia de Deus. Pastor, como Deus é misericordioso, Ele perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou um homem falho, eu sei que eu vivo errando, mas Deus sempre me perdoa. Olha, esse pensamento é demoníaco. Não é porque a graça de Deus ela é muito grande que nós temos que brincar com o pecado. Tem gente brincando muito na desobediência, na rebeldia, porque ela sabe que Deus é misericordioso. Tem gente que sabe que Deus vai perdoar, aí fala o que quer, toma atitude. Eu vejo que há muitas pessoas que elas não pesam na balança as atitudes delas, e eu falo isso muito seriamente. Eu não sou melhor do que ninguém jamais, eu não sou melhor do que ninguém jamais, mas eu sempre falo, eu tomo muito cuidado, eu tomo muito cuidado. Sabe por quê? Porque nesses anos de ministério, eu já vi muita gente começar bem e terminar muito mal. Eu lembro que no meu princípio de obra de Deus, eu via grandes pastores, eu via grandes homens de Deus, eu ficava olhando admirado. Eu novo, começando na obra, eu via aqueles pastores, aquela seriedade, aquela robustez, aquele ministério grande. Só que eram pessoas que não tomavam cuidado, pessoas que acham que pode falar o que quer, que podem fazer o que querem fazer, sabe, que não tem cuidado, que não tem temor de Deus. E eu posso falar para você, a grande maioria desses grandes homens de Deus que eu vi já não se encontram mais no nosso meio. E alguns não se encontram mais nem no nosso meio e nem de pé. Porque às vezes a pessoa não está no ministério, mas está de pé e por algum lugar por aí. Mas alguns, meu querido, nem de pé estão. Alguns voltaram para o pecado, para a lama. Eu estou falando de pastores. Eu estou falando de esposas de pastores. Estou falando de obreiros, obreiras, de membros. Quantas pessoas que abusaram da graça,
não abuse da graça. Quem abusa da graça cai em desgraça. Guarda essa frase. Quem abusa da graça cai em desgraça. Que diremos, pois? Vamos permanecer pecando para a graça de Deus superabundar? Para a gente poder dizer, como Deus perdoa, eu peco tanto, mas mesmo assim Deus é fiel comigo. Não, está amarrado. Olha o que a Bíblia vai dizer. De modo algum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Como? Quem está morto para o pecado está morto. Como é que vai viver nele? Na desobediência, na rebeldia, na infidelidade, na falta de compromisso. Meu amado, você e eu estamos mortos para o pecado, para a rebelião, e que Deus nos ajude a permanecer na fé em nome de Cristo. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, porque a pesca maravilhosa se aproxima. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus amado e querido, graças eu te dou. Eu te dou graças porque o Senhor tem nos dado condições de estarmos há 10 dias jejuando e orando e te buscando, Pai. Meu Deus, o jejum não muda o Senhor, mas o jejum tira de nós a lepra, ou seja, o jejum tira de nós a insensibilidade.